Olá pessoal, boa tarde. Estão todos me ouvindo bem e recebendo a imagem? Se possível, quem está nos assistindo, só colocar um OK que vocês estão recebendo a imagem e o som. Só para a gente ter certeza aí que tá tudo certo aí com vocês na recepção. Tá? Só dar um OK para a gente já poder estar iniciando aqui a conferência. Ok, a Amélia já vi que colocou um OK. Os demais aí, estando tudo certo, a gravação, só colocar OK. Ok, Antônio, Cecília, tá joia. Camargo, ok. Então, vamos estar dando início. Esse tema que nós vamos estar trabalhando hoje, que é o inventário proexológico, ele é um tema até que foi tratado em um verbete, né? Um verbete do professor Valdo Vieira, onde ele trouxe essa temática, né? O inventário proexológico, que para nós é bastante interessante. Como a Apex ela pesquisa tudo aquilo que tem uma relação direta e indireta com a Proex, é nosso objeto de pesquisa conhecer mais esse tipo de tema. O objetivo dessa conferência vai ser a gente discutir um pouco sobre essas técnicas de inventário. Ele trouxe nesse verbete 14 técnicas. Nós até queremos desenvolver essas técnicas proexológicas, até no sentido de facilitar as pessoas a compreenderem melhor as suas ProEx e como melhorar esse desempenho, né, na evolução consciencial. Vamos lá, eu vou passar aqui os slides para vocês estarem acompanhando aí a discussão. Tá? Basicamente, a gente colocou ali como objetivos, o número 1, que é conferências, conceitos básicos, né, do inventário proexológico. Eu vou abordar alguns itens sobre definição, alguns conceitos básicos. Eu até retirei isso do verbete, são os conceitos principais. Depois nós vamos debater as técnicas do inventário proexológico, as 14 técnicas. A ideia é discutir um pouco sobre cada uma, trazer ideias, esclarecer dúvidas que vocês tenham a respeito de cada técnica desta. E utilidade para o desenvolvimento, no caso aí da evolução pessoal. A gente também, ao longo dessa exposição, dessa discussão, a gente entender melhor como que a gente pode utilizar esse inventário ou uma forma de balanço, né, que a gente faz a nossa ProEx, ou como que nós podemos utilizar isso também para otimizar nossa evolução. Tá? Vocês fiquem à vontade, vocês podem estar perguntando a qualquer momento, tem ali o espaço para vocês estarem digitando o texto. Tá? Então, é só encaminhar a pergunta, que assim que eu receber, eu já vou procurar estar atendendo e respondendo as dúvidas que vocês tenham. Tá? A ideia é que seja uma maneira mais participativa possível, que realmente é para esclarecer a dúvida que vocês tenham a respeito do tema. Dentro nesse início desses conceitos básicos, só quero reforçar o conceito de ProEx, que a gente sempre procura estar trabalhando com esse tema para que ocorra um nivelamento aí no nosso entendimento, né? A ProEx é a programação existencial específica de cada pessoa em sua nova vida nessa dimensão humana, planejada antes de renascer, ainda na condição de consciex, né? Consciência extrafísica. Ou seja, aquilo que nós planejamos antes dessa existência humana, onde existe todo um planejamento detalhado, técnico, de como aproveitar essa vida humana, para isso nós chamamos de ProEx. É lógico que tem ProEx que o nível de detalhamento ele é muito maior do que, de repente, de uma outra consciência. Ou seja, isso é bastante variável, não é algo fixo e nem determinado. Inclusive, a gente tem um conceito que é as leis da ProEx, onde a gente entende melhor essa programação existencial, que ela existe uma questão de flexibilidade, de adaptabilidade. Mas nosso objeto é entender isso, é fazer com que as pessoas compreendam qual a sua ProEx, qual a sua programação de vida, né? O que ela pode fazer nessa existência humana, que ela tenha se planejado e que isso tem um resultado direto na sua evolução consciencial. Então, esse é o nosso objeto de pesquisa. Tá? Então, essas técnicas vão ter uma relação direta com o entendimento da ProEx. Aí tem alguns sinonímios de ProEx, né? Mandato pré-intrafísico, meta existencial, missão terrestre, objetivo intrafísico, orientação da existência, planificação existencial, projeto de vida, projeto existencial. Então, nós temos vários sinonímias que diz respeito a ProEx.
É lógico que alguns desses conceitos são usados por algumas pessoas, projeto de vida, né? Nós trabalhamos com a programação existencial num conceito mais técnico, tá? A gente, inclusive, tenta identificar se a pessoa ela foi um intermissivista, ou seja, ela passou por um curso intermissivo, ela passou por como se fosse uma universidade no período que antecede essa vida humana, onde ela vai estudar, ela vai se preparar melhor, até para desenvolver esse planejamento, tá? Então, nós temos como se fosse uma graduação, né, de planejamento, né? Quanto mais a consciência tem um nível evolutivo melhor, está num patamar, numa condição melhor dentro da evolução, ela consegue acessar esses cursos intermissivos, ela passa por uma preparação antes de estar ressomando. Então, a sua ProEx ela é mais técnica, ela é tem um planejamento com algumas temáticas que diz respeito à sua evolução de uma forma bem direta e com uma lucidez até maior, com uma participação mais ativa, tá? Porque existem alguns desses conceitos que às vezes são tratados como ProEx, mas a consciência não está tão ativa nesse processo perante a evolução. Nesse caso aqui que nós usamos como ProEx, a gente quer principalmente trabalhar com esse conceito do intermissivista. Então, uma ProEx mais técnica, mais planejada, envolve mais variáveis da evolução da consciência. Por isso que esse tema inventário proexológico tem uma relação muito importante, porque é um tema que vai abordar técnicas proexológicas, tá? Que nós podemos estar utilizando para otimizar a nossa realização da nossa ProEx. Aí tem uma breve nota, né, que o conteúdo foi adaptado aí do verbete Inventário Proexológico, da autoria do professor Valdo Vieira, né? Esse verbete encontra-se disponível também no site, né? Você pode estar acessando o site da Tertúlia e fazer o download do verbete. Só procurar lá na letra I e fazer o download do verbete. Ou quem quiser comprar o CD, está no último CD que foi lançado, que é da 7ª edição, na página 5.097 a 5.102, tem o acesso aí à enciclopédia da Conscienciologia. A Amélia colocou ali que ela está sem áudio, tá? Se alguém mais estiver sem áudio, por favor, só avisar, tá? Mas a princípio parece que as demais pessoas estão com áudio, ok? Vamos lá. Conformática. O verbete ele é dividido em algumas sessões, então nós vamos estar trabalhando aqui. Não vou abordar todo o verbete, não é esse o objetivo. Até o verbete, talvez, se vocês derem busca ali no Google e no YouTube, talvez esse verbete, essa apresentação da tertúlia, ela esteja disponível. Realmente, isso daí eu não cheguei a olhar. Na época eu assisti essa tertúlia, daí eu acabei não copiando a gravação, tá? Mas eu tenho esse acesso ao verbete, isso daí, independente da época, você pode estar fazendo download, porque no site da Tertúlia vocês têm um vídeo dos últimos 30 dias. Mas esse verbete ele é dividido em algumas áreas, em algumas sessões. A gente vai abordar só as principais. Então, nesse caso aí da definologia, o inventário proexológico é o balanço geral da vida humana, da consim, homem ou mulher, exposto aos compassageiros evolutivos intrafísicos, ou seja, aos colegas, companheiros evolutivos. Ao chegar ao nível de finalização da consecução da programação existencial pessoal, ou seja, no momento que a consciência ela passou de uma fase que a gente coloca que a fase da ProEx ela é dividida num período preparatório, consecutivo ou executivo, que antigamente nós chamávamos, e também nós temos a fase acabativa, tá? Que também foi um verbete já trabalhado dentro do ambiente da tertúlia. Só espera um minutinho, deixa eu só corrigir aqui a imagem. A gente só está corrigindo aqui a imagem que deu uma saída aqui. Então, nesse caso aí desse compassageiros evolutivos intrafísicos,
Nesse período aí, na fase da consecução que eu estava abordando, nas 3 fases, preparatória, consecutiva e acabativa, a fase preparatória vai até aos 35 anos. A fase executiva é dos 36 aos 70 anos. Tá? A fase acabativa é após os 70 anos. Então, nesse caso, o professor Valdo está tratando aqui, chegar ao nível de finalização da consecução da programação existencial pessoal, na qual apresenta com realismo todo o trabalho já realizado. Ou seja, em tese, pela definição, o professor Valdo está colocando para a pessoa fazer esse inventário ao final da fase consecutiva, ou seja, ao final, após os 70 anos, tá? Na qual apresenta com realismo todo o trabalho já realizado e, ao mesmo tempo, discrimina as potencialidades ou acréscimos possíveis da acabativa à vista, ou seja, da fase acabativa, após os 70 anos. Em geral, o resultante dos esforços em andamento na 4ª idade cronológica, né? Ou seja, quando a pessoa já chega na no seu período, né, na 4ª idade. O que a gente quer entender aqui, por que o objetivo também de aprofundar esse tipo de tema? Porque à frente ele traz 14 técnicas de inventário. Tá? Inclusive, no verbete, ele até se coloca como uma cobaia, onde ele aborda, dentro dessas 14 técnicas de inventário, ele coloca algumas realidades dele como consciência. Tá? O professor Valdo já está na 4ª idade, já está no período da fase acabativa. Né? Ou seja, ele já está preparando a fase acabativa, a consciência já se organiza, não apenas dessa dimensão, que ela já fez a execução, mas ela já está se preparando para o período da intermissão que está por vir. Né? Já se organizando para isso, ou seja, já tendo o que a gente chama de colheita intermissiva, ou seja, se preparar para o período da intermissão, ela já conseguir ter lucidez. Tá? Só que, ao mesmo tempo, esses inventários nós podemos realizar a qualquer momento, porque a ProEx é um planejamento. Se a gente consegue identificar e realizar algumas técnicas, onde a gente consegue perceber em que momento eu estou, o que está faltando para eu alcançar dentro do meu planejamento. Isso é muito rico para um planejamento. É como se fossem indicadores para eu poder me situar. Em que momento que eu estou na minha evolução. Por isso é importante a gente entender esse do inventário. Ele aqui, pela definição, ele traz um inventário que é fundamental para a consciência quando ela já terminou a fase executiva. Só que nós temos que já ir acompanhando isso, não deixar chegar apenas na fase ali final, quando você já está com 70, 75 anos, para fazer o inventário. O ideal é que a gente vá fazendo esse inventário ao longo da nossa existência. A gente pode estabelecer um período para estar realizando isso. Inclusive, como sinonímia, foi colocado o balanço proexiológico, né, ou inventário existencial. A Apex, a gente promove todos os anos o curso Balanço Existencial, que a gente realiza aqui em Foz do Iguaçu. Tá? Esse tipo de curso, ou seja, que a pessoa ela faz um balanço da sua existência, na verdade, ela está olhando um pouco do passado, para que ela possa ter um diagnóstico da sua existência. E com isso, definir metas futuras. Então, você tem uma relação direta com o planejamento existencial com a ProEx. Você olha o que você já conseguiu, aquilo que você já conquistou, situações que ocorreram na tua vida humana e consegue planejar o que fazer daí para frente. Por isso que é um balanço. O inventário proexológico nada mais é que um balanço da programação existencial, da sua ProEx pessoal. Tá? Aí que é interessante a gente poder estar entendendo melhor o conceito. Eu vi que a Márcia colocou ali na tertúlia, né, um link ali para o YouTube para poder estar acessando. Muito bom. Tá? Realmente, se ele estiver disponível, é até interessante as pessoas poderem estar assistindo aí o tema inventário proexológico. Vocês vão ver que quem assistir, quem pegar o verbete, eu simplifiquei, eu tirei vários itens. Porque a ideia é realmente a gente poder depois estar se concentrando nas técnicas. Fatuística, fatologia, né? Foi colocado lá no verbete, eu extraí alguns deles. Que é o período do inventário da existência humana. Ou seja, você tem um período da tua vida que você vai fazer um inventário. Tá?
inventário, você verifica tudo aquilo que aconteceu. A gente colocou aí ao final dos 70 anos. A gente usa muito esse conceito de inventário quando uma pessoa chega a falecer e é feito um inventário do patrimônio daquela pessoa que acabou dessomando, tá? Para dividir fazer a partilha de bens, né, entre as pessoas. Nesse caso aqui, não existe uma partilha de bens. A partilha é para a própria consciência, porque esse inventário é as conquistas que ela conseguiu realizar na sua programação existencial. Então, não é dividido isso assim, quem é o maior beneficiário é a própria consciência. É lógico que as outras consciências que passaram pela assistência, pelas interações, elas também são beneficiadas. Mas, em primeiro lugar, é a consciência, é a proex pessoal da pessoa. Se ela conseguiu completar aquilo que ela tinha se planejado para realizar. A proex enquanto partilha interassistencial do patrimônio consciencial. Ou seja, é uma partilha não do patrimônio físico, mas sim da assistência. Então, você verifica na tua vida, na existência humana, qual as assistências, as interassistências que você conseguiu realizar. Será que foi possível realizar, às vezes, promover aquelas conciliações com determinadas pessoas que você havia se planejado? Porque na vida humana, necessariamente, a gente está o tempo todo se relacionando com várias consciências. Algumas dessas consciências nós temos relações do passado. Eu consegui, de repente, com aquelas consciências, fazer uma reconciliação, né? Isso é interessante. A gente vai observar que é uma das técnicas também está levantando isso. Então, é a partilha do patrimônio da consciência, no patrimônio consciencial, a partilha através da assistência, partilha interassistencial. As etapas evolutivas que isso interfere, é lógico que uma consciência, aí a gente vai observar dentro desse inventário, que uma consciência que ela está ainda na fase preparatória, ou seja, antes dos 35 anos, né? Ou seja, do 0 aos 35, é a fase preparatória. Se ela for fazer um inventário, ela vai identificar que tem várias áreas que ela ainda não conseguiu desenvolver, não conseguiu realizar, porque ela ainda estava num período preparatório, né? É lógico que uma consciência, quanto mais ela vai avançando, né, na idade humana, ela tem relações, um número bem maior de consciências, ela já tem uma responsabilidade muito maior. Então, as etapas evolutivas e a etapa da vida humana, ela tem uma diferença, né, dentro aí desse contexto. Ou seja, nós temos da idade humana, a etapa da cronologia da idade humana, e nós temos as etapas, essa idade humana interferindo na evolução. Então, nós vamos ter momentos onde nós estamos nos preparando para a programação existencial e momentos que nós vamos estar executando. O inventário tem diferença em momentos que a gente realiza esse inventário. Então, uma pessoa com 20 anos fazer um inventário, ela vai ter um determinado grau de informação. Uma outra pessoa com 50 anos vai ter condições de aprofundar esse inventário, de ter muito mais informações para realizar esse inventário. E é uma condição muito mais séria, porque a pessoa já está na fase consecutiva, ela já está na fase da realização da ProEx. Então, ela tem que ter ela tem que ter conseguido cumprir algumas variáveis importantes da programação existencial. O proexograma pessoal, então o inventário é uma maneira de você fazer o proexograma. A ideia do proexograma é você ter unidades de medida onde você consegue identificar em que momento eu estou realizando a minha proex. O proexograma tem muita pesquisa ainda para ser desenvolvida. A própria Apex, a gente discute um pouco isso aqui dentro, de como desenvolver técnicas do proexograma. Porque nós temos o conscienciograma. Conscienciograma tem um livro que foi escrito pelo professor Valdo e tem uma IC especializada no conscienciograma, que é a conscienciometria, né, que é a Conscius, o nome da IC, onde eles vêm, inclusive, aumentando o número de técnicas que existem. O conscienciograma possui 2.000 perguntas. Eles já estão avançando isso, essa quantidade de questionamentos, onde a pessoa ela pode verificar
a sua consciência, qual o nível evolutivo que ela se encontra, que patamar, o que ela vem conseguindo de fato realizar. O proexograma seria fazer essa medida dentro da ProEx. Então, hoje eu consegui realizar em que momento que eu estou dentro da ProEx? Será que eu realizei 30%, 50% da minha ProEx? A ideia do proexograma seria a gente conseguir medir isso. Tá? Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida dentro do proexograma. Tá? É uma linha de pesquisa muito nova e que nós ainda não temos um material escrito. Nós temos alguns artigos comentando a respeito, mas muito pouco. Tá? Mas o inventário proexológico tem uma relação direta com isso. Até o momento de você conseguir mensurar a minha ProEx, como que eu estou em relação à ProEx. Tá? Para isso que o inventário proexológico ele é importantíssimo. Autoexposição pública realista. Também porque o inventário proexológico, a ideia, até pela definição que o professor Valdo colocou, é fazer com que esse inventário ele realmente se torne público, as pessoas mais relacionadas, né, diretamente, possam ter uma informação a respeito da ProEx, da consciência, o que ela conseguiu realizar, o saldo da sua ficha evolutiva pessoal, né, da FEP, o que ela conseguiu, qual é o saldo, o que ela fez da vida humana. Tá? Quanto a pessoa, quando ela é mais pública, isso se torna dividido com um número maior de pessoas. No caso aí, o verbete, o professor Valdo colocou alguns fatos pessoais dele. Né? Ele é uma pessoa pública e ele expôs isso num verbete e expôs publicamente. Tá? No caso dele, ele é uma pessoa pública. Outras pessoas, às vezes, a gente vai ter relação com essa exposição, não só intrafísica, mas extrafísica também. A gente faz um inventário também para aquelas consciências com quem nós nos relacionamos também fiquem sabendo, né? O que a gente já conseguiu de realização. Qualimetria proexológica, também é uma forma de medida, né, da ProEx. Produmetria, que tem relação... Qualimetria é em relação com a qualidade, né? Qual a qualidade da ProEx? Produmetria tem relação com a produção, a produtividade. Qual a produtividade da ProEx? Então, o inventário ele serve para te mostrar isso. A qualidade daquilo que você vem realizando na programação existencial. E a produmetria é para que a gente consiga identificar qual é o nível de produtividade. Será que eu estou sendo uma consciência extremamente produtiva ou não? Será que estou a meia força dentro da minha programação existencial? O balanço gerontológico também é uma maneira que é utilizado ali dentro do inventário, né? O professor Valdo até colocou na definição, que é importantíssimo a consciência fazer isso após a fase consecutiva, ou seja, após os 70 anos. Por isso é um balanço gerontológico. Já é a consciência que está na terceira e na quarta idade física humana. Tá? A relevância da longevidade humana no terceiro milênio. Quanto mais a consciência consegue viver nessa vida humana, mais ela vai conseguir produzir. Esse inventário, tendência é aumentar a quantidade de variáveis de produção. Vamos lá. Gente, está tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, questionem. Vamos esclarecer aí para vocês, tá? Sobre a fatuística, parafatologia, também eu relacionei alguns itens. Tá? Lá no verbete tem mais ou menos o dobro de itens, tanto na fatologia como na parafatologia. Eu pensei aqueles principais que eu achei relevante estar abordando aqui. Tem lá na parafatologia a cláusula pétrea da auto-proex. O que isso tem relação com o inventário proexológico? Tem um verbete, cláusula pétrea da ProEx. Tá? Tem um verbete específico sobre isso. Cláusula pétrea são aquelas temáticas da programação existencial que a consciência ela tem que cumprir. Aquilo ali não tem como ela deixar de atender. Tá? Então, quando você faz um inventário proexológico, será que eu consegui realizar aquelas cláusulas que eram pétreas? Que para minha programação existencial, aquilo era fundamental que eu realizasse naquela vida humana? Então, o inventário serve também para a consciência
se deparar com isso, identificar isso. Será que eu consegui realizar aquilo que realmente eu tinha que estar realizando? As gestações conscienciais, por que isso tem uma relação com o inventário? As gestações conscienciais, quando a gente trata desse tema dentro da conscienciologia, é uma produção, né, onde tem uma relação direta com a evolução da consciência. Né? Porque você pode escrever um livro didático de universidade. Aqui nós estamos falando em livros que têm uma relação com a evolução consciencial, com a assistência direta a várias consciências. Livros ou outros tipos de atividades que podem ser considerados uma gestação. Né? Aqui mesmo, o projeto CAEC, que foi um projeto de um campus de pesquisa. Isso é considerado uma gestação consciencial. Essas gestações conscienciais, elas estão na parafatologia, porque a gestação consciencial ela vai gerar frutos, tanto intrafísicos como extrafísicos. Então, a consciência, ela conseguiu realizar gestações conscienciais? O professor Valdo até trata dessa questão do livro como sendo algo que vai possibilitar uma colheita intermissiva, algo que a pessoa ela vai escrever determinados livros, e depois, quando ela estiver no período que ela já dessomou, ela deixou essa vida humana, ela está como consciex, ela vai ter benefícios daquele livro que ela produziu, que ela deixou aqui escrito, aquela obra que ela deixou escrita. Ela vai começar a assistir aquelas consciências, aqueles leitores que estão lendo aquela obra. Tá? Então, as gestações conscienciais têm relação com o inventário proexológico, porque quanto maior o número de gestações conscienciais, maior vai ser essa assistencialidade, onde você, depois como uma consciex, na condição de já como um amparador, vai poder assistir aquelas consciências que estão acessando as gestações que você conseguiu realizar. Por isso, tem uma relação com a parafatologia. Tá? As previsões intrafísicas quanto à intermissividade próxima pessoal. Então, a partir do momento que você consegue fazer esse inventário, você também começa a fazer essa projeção, essa perspectiva futura. Nesse caso, já pensando, quem já está na quarta idade, na terceira idade, já está pensando no período intrafísico que está por vir. Então, ela consegue já traçar fazer algumas previsões. Porque o que é importante a gente entender é que a ProEx, a existência humana, o ideal é que a gente consiga fazer ela de uma forma contínua. Então, a programação existencial, esse planejamento, ele é para a vida humana, a gente vai realizar algumas metas, algumas ações, que a gente tem para algumas reconciliações com consciências nessa vida. Mas isso vai continuar. A vida humana não é porque a consciência ela dessomou, ela faleceu, que vai acabar. A tendência da consciência é continuar o trabalho que ela vem desenvolvendo. O importante é a pessoa começar a fazer uma convergência. Então, ela começa cada vez mais, como consciência, a ter uma linha de convergência das ações, tanto intrafísico como extrafísico. Isso possibilita que a consciência ela tenha uma continuidade na vida humana e na sua existência evolutiva. Tá? Então, por isso que é importante o inventário proexológico. Você faz um retrospecto daquilo que você conquistou. A tendência é você, quando dessoma, passa por extrafísico, você dar continuidade ao mesmo tipo de trabalho que você vem desenvolvendo. Tá? Isso se você está dentro de uma linha produtiva. Tá? Aí tem também o curso Balanço Existencial, né, que é realizado pela PEC-CE, que eu já até comentei sobre o curso, que a gente sempre realiza esse curso no período do Carnaval. Né? Nós fizemos agora em 2012, no Carnaval agora, são 4 dias, e a gente vai realizar daí todos os anos. Nós fizemos, já foi o 10º, nós completamos uma década da realização já do Balanço Existencial, esse ano em 2012. Tá? Então, em 2013 é o 11º Balanço Existencial. Quem quiser, tem algumas informações que estão no site da PEX, e vocês podem estar acessando. É um curso de imersão, normalmente a gente sempre realiza aqui em Foz do Iguaçu. Esse ano a gente deve fazer um balanço existencial itinerante. Não vai ser exatamente o mesmo modelo, mas nós vamos trabalhar com a técnica do balanço existencial, que a gente deve realizar no Espírito Santo, em novembro. Tá? A gente está fechando ali a programação com a
vai ser uma parceria com a Aracê, e a gente está fechando essa programação também. Quem tiver interesse em estar realizando, vai ser possível participar do curso lá no Espírito Santo. Mas aqui em Foz a gente realiza todos os anos. A transcendentalidade e o balanço existencial, a gente faz algumas técnicas que a gente utiliza, são técnicas de inventário. Tá? A diferença é que nesse verbete o professor Valdo ampliou algumas técnicas de inventário. E isso que é interessante. Tá? A transcendentalidade exposta, né? Então, através do inventário proexológico, a consciência ela observa aquilo que ela não é apenas o fácil de perceber, aquelas variáveis mais objetivas. Tem variáveis que a gente não consegue mensurar. E no inventário proexológico, nós temos consequências extrafísicas que isso é possível ter uma noção, a gente faz uma prospectiva. A gente vai ter uma noção melhor, mais palpável, quando a gente dessoma. Tá? Realmente tem variáveis que a gente não consegue identificar aqui do intrafísico. A gente só traz, a gente tem algumas ideias das consequências daquilo que estão sendo feitas. Contextualizando, citando exemplos. TENEPS. TENEPS, a pessoa que é o tenepsista, ela realiza uma doação energética 1 hora todo dia. Ela consegue ter uma lucidez daquilo que está ocorrendo? Consegue, um pouco. Tá? A extensão dessa assistência extrafísica, a gente só vai conseguir ter uma noção clara disso quando a gente dessomar. Quando for fazer, daí aí já não é mais um inventário proexológico, né? Já é um balanço da existência humana, tá? Onde a gente vai verificar realmente a ficha evolutiva. Aí já é um outro momento, a gente já mudou da dimensão, nós não vamos estar mais no intrafísico, nós já vamos estar como consciex. Mas fazer o inventário proexológico, a gente consegue ter algumas ideias, fazer algumas inferências sobre essa transcendentalidade, né? Que nós não conseguimos medir de forma palpável. Diferente, às vezes, de um patrimônio que a gente consegue mensurar até monetariamente, eu não consigo medir quantas consciências foram assistidas na TENEPS. Tá? Isso não é fácil. Eu já sou tenepsista já há muitos anos. Às vezes a gente tem lucidez durante a TENEPS, uma lucidez clara, às vezes de 15 minutos. Né? A gente não consegue ter uma lucidez muito, muito extensa das consciências assistidas. Aí nós temos lá chancelas intraconscienciais, pessoais e ratificações autoparapsíquicas, tranquilizadoras, independentemente de opiniões humanas alheias, quanto aos patamares evolutivos da própria consciência verbaciológica. O que é isso daqui é importante a gente entender? Quando a gente faz o inventário proexológico, a gente consegue identificar que algumas situações que ocorreram na nossa existência humana deram uma chancela mesmo, do ponto de vista parapsíquico, que nos mostraram algumas decisões em alguns momentos críticos da vida humana, que aquilo lá estava correto, ou qual a consequência daquilo lá do ponto de vista extrafísico. Então, isso é interessante. A gente já conseguiu... Será que aí vocês também estão assistindo, aí, estão participando aí da conferência? Já tiveram sinaléticas onde vocês conseguiram comprovar ou demonstrar para vocês mesmos que aquilo que vocês estavam fazendo estava correto? A decisão estava sendo acertada? Conseguiram perceber, de repente, um amparador atuando ali, tentando auxiliar na decisão, naquele momento? Isso é importante. Dentro do inventário proexológico, nos mostra que naquele momento crítico da nossa existência humana, teve consciências amparadoras atuando no sentido de estar ajudando, estar chancelando, estar mostrando, olha, você está no caminho correto. Né? Isso é importante no sentido de realmente indicar o caminho. Né? Que nós estamos num caminho de realização da programação existencial. Eu uso um conceito que é chamado fluxo da ProEx. Tá? Não é um conceito que ainda tem verbete, eu até quero escrever sobre isso, mas é uma hipótese que eu tenho. Quando a consciência ela está dentro da programação existencial, ela começa a ter vários indicadores indicando que ela está no fluxo correto da ProEx. Só que a diferença é que a consciência ela tem que estar aberta e começar a saber ler isso, identificar
esses indicadores que ela está dentro do fluxo da ProEx dela. Né? Quanto mais a gente está realizando a nossa ProEx, esse número de indicadores vai se tornando cada vez mais significativo, cada vez mais, um número até maior. Né? Então isso é interessante. Será que eu estou já percebendo? Estou tendo essas chancelas parapsíquicas? Aí é importante a pessoa desenvolver o parapsiquismo. Quanto mais você desenvolve o parapsiquismo, mais fácil é de identificar essas variáveis extrafísicas. Tá? Ok, gente? Ninguém perguntou nada ainda, pelo jeito vocês estão entendendo tudo, né? Por favor, gente, é só digitar ali, perguntar, que daí a gente vai discutindo, aprofundando o tema, tá? Normalmente a gente vai conforme o público, né? Se vocês perguntarem, quiserem aprofundar, quiserem esclarecer, que seja um conceito básico, fiquem à vontade. A gente está aqui para estar ajudando vocês, ok? A Amélia colocou para mim, tudo é novidade. Então, Amélia, se você não conhece tanto de conscienciologia e, consequentemente, de programação existencial, fica à vontade para perguntar, tá? Eu sempre procuro entrar em conceitos e estou tentando explicar uma linguagem que seja mais acessível, ao mesmo tempo que eu entro em conceitos mais profundos, tá? Aqui nós estamos discutindo um tema bastante profundo, por sinal, mas eu estou tentando colocar numa linguagem mais acessível. Ok? Qualquer coisa, pergunte, tá? Mesma coisa vale para os demais. Dentro ali de argumentologia, tem dentro do exemplo que o professor Valdo colocou no verbete, tá? Esse daqui, todas essas informações constam do verbete, tá? Só que antes ele tem um detalhismo, tem vários itens ali que eu não coloquei aqui, tá? Eu fui mais extraindo ali esse essencial. Nós temos ali inventário proexológico autocrítico e o outro exemplo que ele trata é o inventário proexológico autocomplacente. Então tem esses dois tipos de exemplo. Vamos entender isso daí. O inventário proexológico autocrítico é o desenvolvido com realismo teático a partir dos fatos verbaciológicos, né? Ou seja, aquilo que a pessoa... Verbaciológico tem relação com a verbação, né? Com aquilo que a pessoa ela fala e ela age de fato, né? Então, esse inventário, você consegue ter um entendimento claro daquilo que você está levantando? Ou seja, você é realmente realista? Verifica aquilo que você verificou tanto na teoria como na prática, ou seja, constatou que está correto, né? Ou seja, você tem um grau de certeza daquele inventário que você está levantando, tá? Aí que é a importância da autocrítica. Você realmente tem lucidez daquilo que você está levantando, tem um entendimento, é claro, é lúcido a respeito daquilo. E tem o inventário proexológico autocomplacente, que é o realizado displicentemente, sem profundidade evolutiva. Ou seja, não há detalhismo, né? Então, o autocrítico, a consciência ela tenta registrar o máximo possível da sua programação existencial. Por isso é que a gente fala muito da importância do registro pessoal. A pessoa fazer um registro pessoal daquilo que está ocorrendo na sua existência. Tá? Esse tipo de registro, quanto maior você faz e com informações relevantes, você começa a entrar na questão autocrítica. Você realmente está sendo mais rigoroso e mais assertivo no teu entendimento, nas tuas análises. O autocomplacente é aquele que realmente não se preocupa com esse nível de detalhe. Ele faz o inventário, mas deixa passar muitas informações. Tá? Então, eu estava comentando um pouco antes de falar desses exemplos, nós estávamos falando ali da questão do parapsiquismo. A pessoa, muitas vezes, sinaléticas que ocorrem durante o dia, né, são sinais, são percepções extrafísicas, muitas delas são sutis, não é um fenômeno ou parafenômeno que é fácil de perceber. Muitos fenômenos são extremamente sutis, aí a pessoa às vezes não percebe, realmente não identifica. Tá?
Eu conheço uma pessoa que ela, de vez em quando, ela pega vai olhar um relógio e ela sempre identifica um determinado horário. É como se fosse uma coincidência daquele horário. E ela começou a perceber que aquele horário não era coincidência, que tinha uma relação com algum momento importante que estava ocorrendo. Tá? Então ela conseguiu começar a fazer essas relações. E isso é um fenômeno. Às vezes a pessoa nem percebe que isso é um fenômeno. Ela vai perceber ao longo de tempo. Com o passar do tempo, ela identifica. Eu tenho uma sinalética minha pessoal, que eu achava que aquilo lá não era uma sinalética. Que era até dentro do fenômeno, ocorria extrafisicamente, que aquilo me atrapalhava. Eu levei mais ou menos uns 3 anos para entender que aquilo era uma sinalética. Era como o meu parapsiquismo, eu conseguia perceber o que estava ocorrendo ao meu redor. Né? Isso eu levei tempo para identificar como sinalética. Tá? Eu tenho um outro fato que acontece comigo que tem relação com a minha cidade natal. Né? Que eu nasci numa cidade no interior aqui do Paraná. Que de vez em quando eu encontro consciências que têm alguma relação com essa cidade. Às vezes eu estou num local que estou viajando, profissionalmente eu viajo muito, tanto pela Apex dando aula, como profissionalmente. Às vezes eu encontro uma pessoa em Recife que tem relação com essa cidade de onde eu sou. Para mim, isso quando ocorre, eu sei que eu tenho uma relação direta com a minha programação existencial, que tem uma relação com o fato de eu estar ali. Tá? É um tipo de fenômeno? É um tipo de fenômeno. Quem consegue identificar isso é a própria consciência. Você tem que passar por alguns momentos, passar por algumas experiências, onde você consegue realmente ter certeza que isso é um fenômeno. Tá? Esse exemplo que eu estou citando da cidade de onde eu sou, isso já ocorreu várias vezes comigo. Foram assim, perdi já o número eu não tenho não quantifiquei totalmente isso. Eu tenho anotado os principais momentos que aconteceram isso. Como eu anotei os principais momentos que aconteceram, eu consegui entender que isso era um fenômeno. Ou seja, você tem que ter o registro. Então, numa agenda ou no computador, você montar num arquivo do Word, mas realizar anotações relacionadas a isso. Então, você vai identificando, com o passar do tempo, que aquilo é um fenômeno. Isso é um inventário proexológico autocrítico. Você não está partindo daquele entendimento simplesmente porque você pensou naquele momento. Simplesmente. Tá? Mas sim, você chegou naquele entendimento pelos fatos acumulados que te levam ao entendimento. Então, quando a gente fala em inventário proexológico autocrítico, a pessoa é fundamental que ela efetue registros. Sem efetuar registro, você não consegue fazer essas relações e entender fenômenos, entender algo importante na sua programação existencial. Tá? Às vezes teve um determinado momento na vida humana que você se encontrou com uma pessoa e aquilo que a fala daquela pessoa foi extremamente importante para você tomar uma decisão. Se a pessoa começa a anotar, registrar, você começa a dar mais importância quando acontecem fatos desse tipo, dessa natureza. Por isso é importante, fundamental, o registro, a anotação. Tá? Bem aí se ficou claro, porque eu procurei enriquecer aí com alguns exemplos. Tá? Mas é fundamental a pessoa ter o registro para ela começar a entender melhor. Ou seja, ela vai em cima de fatos, até de parafatos, fenômenos extrafísicos que aconteceram com ela, ela vai tendo o entendimento do inventário. Realmente ela começa a identificar o saldo da sua programação existencial com base nisso. Dentro da argumentologia, aí foi apresentado 14 inventários da vida humana, onde a pessoa ela pode utilizar. Né? Na realidade, essas 14 formas de inventário são 14 técnicas. Inclusive, dentro da Apex, a gente quer desenvolver um livro relacionado a isso. São técnicas proexológicas. Aí nós temos 14 possibilidades de realizar. Então, para quem pretende realizar um inventário aí da sua existência, da sua vida humana,
pode realizar de 14 maneiras diferentes, observando 14 variáveis diferentes. Isso que esse verbete ele tem uma riqueza muito grande. Quando eu assisti essa tertúlia e vi esse verbete, eu fiquei assim, achei muito interessante, porque o nível de detalhismo de variáveis que foram apresentadas. E agora a gente vai estar abordando essas 14 técnicas, cada uma delas. Desse conceito inicial, ou seja, os conceitos básicos que nós abordamos, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para estar questionando. Mas aqui a gente vai começar a entrar já nas técnicas, mas fiquem à vontade também para perguntar dos conceitos básicos. Então, até agora a gente tratou só de conceitos básicos. Dentro dessas técnicas, a primeira delas, que é o inventário consciencial, né? O que é o inventário consciencial? É a pessoa identificar qual é o mater pensene pessoal. Né? Ou seja, o mater pensene é a principal maneira de manifestação da consciência. Pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, nós nos manifestamos através de pensenes, pensamento, sentimento e energia. Essas três variáveis não se separam. Então, sempre a gente pensa, vai o sentimento e vai a energia junto. O mater pensene é qual a principal manifestação da consciência. Então, aquela consciência, ela vai ter um mater pensene pessoal, ela vai ter uma manifestação principal dela. A gente coloca aqui dentro da ProEx, até uma das variáveis que a gente estuda, que é uma identidade. A identidade da ProEx dela, a identidade proexológica. Tem consciências que o outro colega, só de olhar aquela pessoa, ela já pensa automaticamente em algo relacionado. Tá? Então, tem pessoas aqui que pesquisam bastante, há muito tempo, consciencioterapia. Tá? Citar um exemplo que é o médico e consciencioterapeuta, que é o Nario Takimoto. As pessoas olham para ele e já identificam a consciencioterapia. Já pensa na consciencioterapia, só de olhar. Né? O professor Valdo é a conscienciologia. Né? Só de olhar para o professor Valdo, você já pensa na conscienciologia, na evolução da consciência. A pessoa ela desenvolve a identidade. Tá? Isso, inclusive, a gente estuda bastante dentro da Apex, porque isso tem uma relação direta com a programação existencial. A pessoa ter uma identidade. Tá? Isso tem relação com esse mater pensene. Tá? Nós temos um mater pensene que já passa alguma informação, né? A gente já consegue, só o fato de eu estar ao lado de uma pessoa, de repente fazer com que aquela consciência que está ao meu lado comece a pensar algo. Se a pessoa consegue desenvolver isso, ela já tem um mater pensene pessoal forte. É lógico que o mater pensene, aquilo que é a nossa manifestação, toda consciência ela tem em um certo nível, um certo grau. Tá? Qual é esse mater pensene? Tá? Porque tem consciências que vão se fortalecendo nisso, essa sua identidade, e aí vai se tornando, isso vai se tornando mais marcante. Tá? Esse tempo eu estava viajando, até citar um exemplo, caso pessoal meu que ocorreu. Eu estava viajando, eu estava indo do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Curitiba. Né? Eu estava numa reunião em São Paulo, depois fui para uma reunião em Curitiba. Nesse voo, eu sentei no meio ali no avião, né? Tem aquelas 3 poltronas de um lado, 3 do outro, eu sentei na poltrona do meio. Sentou uma pessoa do meu lado. Aí a gente começou a conversar, até porque estava atrasando demais, né? Tinha muita gente entrando, o avião estava totalmente lotado. A gente começou a conversar. Ela falou que essa pessoa já era uma senhora, né? O que ela estava fazendo em São Paulo. Eu coloquei que eu também estava indo para Curitiba a trabalho, tudo. Aí a gente começou a conversar. Daí ela me falou um pouco do negócio dela. Daí eu falei, eu conheço uma pessoa que trabalha nessa empresa. Tá? Essa pessoa, inclusive, é voluntária aqui da Apex. Tá? Eu falei o nome da pessoa, ela falou, conheço. Eu estou num nível que eu estou acompanhando. Eu estou como se fosse a líder do trabalho que ela está desenvolvendo. Né? A chefe dela. Tá? Eu falei, que legal, tal. Aí a gente começou a conversar, ou seja, era uma pessoa, só para a gente entender. Estava num avião
com 150 pessoas, no mínimo, né? O avião estava lotado. Eu sentei do lado de uma pessoa que conhecia uma voluntária da Apex. Atuo aqui dentro da Apex, sou secretário-geral e professor aqui da Apex. Ou seja, eu sentei do lado de uma pessoa que estava indo de São Paulo para Curitiba, né? E essa pessoa tem uma relação direta com uma colega que é voluntária aqui da Apex. Inclusive, eu adiantei meu voo. Eu não ia naquele avião. Nem ela também. Ela também adiantou o voo dela. Ou seja, nós adiantamos o voo, pegamos no mesmo lugar, ou seja, um ao lado do outro, na poltrona. Resumindo a história, mais ou menos ali aos 20 minutos finais do voo, eu comecei a conversar sobre Conscienciologia. Porque ela começou a me perguntar também como que eu vim parar em Foz do Iguaçu, que eu resido em Foz do Iguaçu. Aí eu comecei a explicar como que é o CAEC, por que eu vim fazer. Eu, no caso, eu participo desde o período da construção do CAEC, né? Eu mudei para cá para ajudar na construção do CAEC. E comecei a falar sobre Conscienciologia. Tá? Ela adorou, convidei ela para vir visitar quando ela vier aqui em Foz do Iguaçu, que ela mora em Curitiba. Então, quando ela vier, para ela vir visitar aqui o CAEC. Agora, o que faz a pessoa sentar ao lado de uma outra que tem alguma relação indireta, ou seja, há um denominador comum, tá? Nós entramos num assunto que no início era só de empresa. Eu não tenho costume de ficar conversando com pessoa que senta do meu lado no avião, mas coincidiu aquele dia, por algum motivo, surgiu o assunto e a gente acabou entrando no assunto da Conscienciologia, tá? Isso tem relação com isso que eu estava comentando sobre Mater Pensene. Eu sou voluntário da Conscienciologia já tem 19 anos. Né? Eu sou professor da Conscienciologia tem 18 anos. 18 anos que eu sou professor de Conscienciologia. Tá? Ou seja, alguma relação tem, e isso é o Mater Pensene. Se a gente começa a estar disponível e começa a se fortalecer como Mater Pensene, a gente começa a ter afinidades, consciências que por algum motivo elas vão passar por alguma forma de assistência, elas começam a ficar mais próximas. Isso é importante, Mater Pensene pessoal. A gente começar a identificar isso. E é uma forma de inventário. Tá? Eu já tenho o Mater Pensene pessoal identificado, eu já consegui definir qual é o meu Mater Pensene. Ou seja, minhas energias pessoais, que tipo de informação ela passa? Tá? É o Mater Pensene que eu quero? Porque a gente pode modificar o Mater Pensene, ele não é uma coisa fechada. A tendência do Mater Pensene, à medida que a consciência vai evoluindo, vai se transformando, vai melhorando o Mater Pensene. Né? Ele é um resultado daquilo que a gente faz na nossa vida, né? Que a gente pesquisa. E isso é um inventário consciencial. Vamos ver o restante ali do inventário consciencial, que tem uma relação também com essa ideia do Mater Pensene, tá? Até para ajudar no entendimento. Ali o rol de características da personalidade. Né? Ou seja, o que eu tenho de característica como consciência? O inventário é você relacionar isso. Qual é o meu temperamento? Né? Eu sou uma pessoa introspectiva, extrovertida, sou uma pessoa com bom humor, né? Sou uma pessoa mais séria. Então, quais são as características da minha personalidade? Isso é um inventário consciencial. Né? A gente sabe que de uma vida, de uma existência humana para a outra, uma das coisas que nós demoramos mais para mudar é justamente essas características, né, da personalidade, o temperamento. É difícil a gente mudar isso. Isso a gente leva várias e várias vidas, às vezes, para melhorar um determinado traço. Se eu consigo identificar isso com uma precisão maior, a gente começa a identificar como consciência como que nós somos. E, inclusive, a gente consegue até identificar vidas passadas através das características da personalidade. A gente consegue fazer comparativo, tá? Entre uma vida humana e outra. É importante a gente fazer esse tipo de levantamento. O levantamento minucioso do trinômio Trafor, Trafar, Trafal. Ou seja, nesse inventário proexológico, a gente tem que ter uma lista dos meus trafores, meus traços força, aquilo que realmente me ajuda na minha evolução, que é a força que me move a realizar algo.
Já o trafar, eu traço fardo. Aquilo que eu quero realizar algo, eu quero realizar uma meta, mas o trafar, ele me impede, ele me segura, ele é um fardo. Ele está me segurando, ele está me dificultando para eu realizar alguma coisa. E o trafal é o traço faltante, é algo que eu não tenho, que está me faltando. Que de repente era interessante, se eu tivesse, poderia estar me ajudando na evolução. Então, exemplificando, trafor. Um dos trafores que eu tenho é vontade. Eu sou uma consciência que, se é para eu fazer algo, eu defini, não, eu vou fazer, eu faço. Tá? Isso é uma característica minha. Vontade é um trafor que eu tenho. O trafar, que é um traço fardo, é algo que às vezes me dificulta de realizar uma determinada ação, que dentro daquelas tarefas que eu tenho, aquilo lá seria tá me atrapalhando. Tá? Então, você pode definir trafares. Tá? Às vezes, eu sou uma consciência que eu deveria ser mais... às vezes, sou um pouco humilde. Para mim, seria um fardo. Eu deveria ser um pouquinho mais ousado em alguns momentos e ter um pouco mais de força presencial. Isso estaria me ajudando. É um trafar que eu tenho. O trafal é algo que me falta. Então, eu não tenho domínio do idioma inglês. Eu conheço muito pouco do idioma inglês. É um traço faltante. Tá? Se eu conhecesse mais do inglês, realmente estaria me ajudando, tanto profissionalmente, como na própria pesquisa científica da Conscienciologia. Então, a gente tem que fazer um inventário. Fazer uma lista de trafores, trafares, trafal, ou trafais, né? Uma relação. Isso é um inventário consciencial. Tá? A gente fazer essa relação. O outro inventário, que é o inventário convivencial. O que é o inventário convivencial? Qual é a qualidade, ali está falando convivio-pensenidade. Convívio-pensenidade, convívio, seja convívio, é o inicial, ou seja, da minha convivência. Pensenidade é o pensene, né? Então, os pensamentos, sentimentos e energia na relação de convívio. E o dade, no final, quer dizer qualidade. Então, essa definição, esse conceito é qual a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos nos meus convívios, né? E a minha troca energética nos meus convívios. Qual é a qualidade disso? Eu tenho bons convívios? Eu me relaciono bem com as pessoas? Eu tenho empatia? Ou eu sou aquela consciência que chega e desmancha a roda, tá? Qual é a qualidade disso? Eu consigo fazer amizades facilmente? Eu consigo me relacionar, me comunicar com as pessoas? Consigo interagir com as pessoas? Tenho uma boa relação? É uma relação harmônica ou uma relação entrópica? Isso é convívio-pensenidade. Tá? A gente relacionar isso. Como que a gente vai relacionar isso? É você fazer um retrospecto dos seus convívios, das relações com as demais pessoas. Essas relações, elas foram mais positivas ou mais negativas? Ou seja, mais entrópicas ou mais harmônicas? Né? Essa relação ela é mais fácil ou ela é uma relação difícil? Ela é uma relação transparente ou uma relação dissimulada? Isso tem relação com a convívio-pensenidade, ou seja, eu tenho que olhar meus convívios com as demais consciências e fazer esse levantamento nesse inventário convivencial. O outro, recenseamento do saldo das interações diuturnas. Tá? Então, você tem um saldo aí. Normalmente a gente coloca ali diuturnas, porque a gente, durante o dia, nós estamos vivendo a maior parte do tempo. Né? À noite a gente normalmente repousa. Né? Então, qual é o saldo nessas minhas relações durante o dia com as consciências? Né? Fazer um levantamento disso. Ele é um saldo positivo, eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Eu vi que a Amélia ali colocou em relação à vida familiar, né? Também, mesma coisa, Amélia, entra dentro desse inventário convivencial. Você tem diferentes níveis de relação de convivência. A primeira relação que a gente coloca é com primeiro lugar, vem com a própria parceiro ou parceira, né? A dupla, ou esposo, esposa. Esse é a primeira relação de convívio, é a relação a dois. Tá? Depois nós começamos a entrar numa relação mais de grupo. A família seria do grupo mais próximo, mais direto com a consciência. Tá? Dentro desse nível nós temos aí os pais, que vem em primeiro lugar.
Tem também os filhos, que também é uma relação de convívio muito estreita. Depois vai ampliando isso para os demais integrantes da família, né? Primos, tios, avós, né? Então você vai, netos, você vai ampliando isso, tá? Depois nós temos uma outra relação de grupo, que são os compassageiros evolutivos, ou seja, os companheiros, colegas de evolução, né? Que é o grupo evolutivo. E a gente vai ampliando esse grupo até chegar a um ponto que esses companheiros evolutivos é um número muito elevado. Até chegar a um ponto que esse grupo, nós temos também as consciências que são assistidas de uma forma mais direta e às vezes até indireta. Às vezes a gente ajuda uma consciência que, ao ajudar aquela consciência, outras 10 também são ajudadas indiretamente. Pois isso vai se ampliando até chegar ao que a gente chama de polikarma. Então nós temos aí uma figura de grupo mais próximo e isso vai se ampliando cada vez mais. Então a família, ela entra dentro desse inventário convivencial, tá? Ali depois você colocou, por que convivemos com pessoas difíceis? Tudo é uma relação de afinidade, tá? Tem que olhar. Na verdade, relacionar com muitas pessoas, isso é difícil, tá? Gente, uma relação a 2 já é difícil. Quanto mais com um número maior de pessoas. Não é fácil relacionar com muita gente. Às vezes a gente se relaciona dentro dessa convivência, desse inventário. Qual é o grau de profundidade também? Isso é uma parte do inventário convivencial. Será que eu tenho algumas consciências que eu consigo entrar com um grau de profundidade maior? Ou seja, são aquelas pessoas que a gente chama de amigos mesmo, né? A gente consegue discutir temas e ter uma preocupação com aquelas pessoas. Isso não é algo simples de ser feito, e nem algo simples de se ter um bom convívio. A gente tem que ir construindo, é uma relação de construção, tá? Agora, tem pessoas que são mais difíceis mesmo, tá? Numa relação de grupo, sempre nós vamos ter aquelas pessoas que são mais fáceis de lidar, que a gente tem uma afinidade maior, e outros que são mais difíceis. Agora, se a gente só tem no nosso convívio somente pessoas difíceis, aí é uma relação de afinidade. A gente tem que olhar que as pessoas, elas têm uma tendência a os afins se atraírem, né? Tem que olhar se às vezes nós estamos fazendo as escolhas erradas também, né? Às vezes nós estamos num grupo de consciências muito difíceis, mas porque nós também estamos escolhendo o grupo errado para estar. Aí tem que olhar cada caso, tá? Agora, a família, você sempre vai ter lá, de 10 familiares, você tem lá 2, 3 que são doentes, né? São cons-réis, que nós chamamos. Consciências que foram reurbanizadas, são consciências patológicas. Isso é normal, tá? Isso é natural, faz parte de qualquer família. A diferença é que a gente tem que saber lidar com isso e como tratar melhor essas consciências, também assistindo, ao mesmo tempo sem se envolver na patologia, tá? E esse que é o grande desafio, tá? Deixa eu avançar aqui no inventário. Espero que eu tenha contribuído aí com o teu questionamento, tá? Se ficou alguma colocação, alguma dúvida, pode questionar. Outros inventários. Inventário cosmoético, né? O que é o inventário cosmoético? Que é a cosmoético-pensenidade. Cosmoética, deixa eu ler todo o inventário para eu ir explicando cada um deles, que eu acho que talvez alguns deles tenham alguma relação, fica mais fácil. Então tem lá a cosmoético-pensenidade, a relação minuciosa com a máxima autocrítica dos atos corruptores e incorruptores do Código Pessoal de Cosmoética. Tá? Cosmoética é um padrão, um nível de ética que tem relação com o nível evolutivo daquela consciência. Então, o grau de cosmoética, ele vai ocorrendo uma mudança ao longo da evolução consciencial. Tá? Dependendo do nível evolutivo que a consciência se encontra, ela já não pode mais cometer certos erros, às vezes até pecadilhos mentais, que aquilo ali já não combina, não é coerente com aquele padrão daquela consciência. E isso tem uma relação com a cosmoética. Às vezes pela ética humana, que lá não chegou a interferir, porque a ética humana tem uma relação maior com a relação entre as consciências. A cosmoética tem uma relação com a evolução da consciência, tá? Por isso que tem ali o Código Pessoal de Cosmoética. Nós também temos o Código Grupal de Cosmoética. Nós temos o Código de Cosmoética da dupla, tá? A gente vai ampliando essa relação.
nessa relação da cosmética, como que ocorre essa relação? Qual a qualidade da minha cosmética? Meu grau de lucidez? Será que aquilo que eu penso realmente, evolutivamente, perante as demais consciências, já está coerente com o meu nível evolutivo? Será que eu tenho um respeito pelas consciências no momento de assistir, no momento de ajudar, que já está livre de preconceitos, qualquer natureza, pecadilhos mentais, tá? Ali depois até é colocada essa questão dos atos corruptores e incorruptores. Às vezes a gente deixa de ajudar alguém por algum interesse egóico. Isso é uma maneira, às vezes, de autocorrupção, né? Ou a pessoa ela deixa aquilo lá de lado e vai mexer com alguma outra tarefa. Também é uma forma de autocorrupção. De repente, se ela tem a informação, ela deveria atuar, ela deveria ser ativa naquele processo e ela deixa de lado. Aquilo é uma autocorrupção. Então, quando a gente coloca o Código Pessoal de Cosmética, e dentro desse inventário cosmético, a pessoa ela vai relacionar padrões, valores que ela considera como cosmética. Ou seja, para aquele limite, passou daquele limite, ela não vai fazer, ela não vai deixar acontecer. O Código Pessoal de Cosmética evita que ela entre em autocorrupção. Então, ela estabelece para ela padrões de cosmética. Aí é que vem a ser o Código Pessoal de Cosmética. Então, ela define padrões, princípios, valores, ela estabelece isso por escrito, padrões que ela pretende seguir, ela pretende, perante a sua existência, ela pretende realizar. Tá? Então, isso ajuda a minimizar autocorrupções. Então, quando a gente faz o inventário cosmoético, a gente faz esse inventário. Quais são os meus valores, meus princípios que eu sigo perante a evolução, tá? Não é só a vida humana, não. Perante a evolução consciencial. Definir isso, escrever, né? O que eu penso a respeito, quais são os princípios que eu quero seguir, né? E a gente traçar, definir isso, tá? Então, vou citar um exemplo. Respeitar a decisão da pessoa, tá? Isso é um princípio que a gente segue aqui dentro da Apex. A gente passa a informação, só que a gente respeita sempre a decisão. Quem deve tomar é a consciência. Isso é um princípio que aqui na Apex a gente segue, que daí já é um código de cosmética institucional, tá? Isso está definido, está claro? A pessoa tem que escrever, ela tem que deixar isso claro para ela como consciência, né? Inventário cultural, que é o próximo item. O inventário cultural, a pessoa ela identifica ali a demopensenidade, o senso das peculiaridades da mesologia, da presente ressoma. Então, ela identifica o que tem de mesologia, o que ela tem de cultura que ela desenvolveu, e que ela respeita, o que ela se relacionou, né? Então, qual é o inventário cultural? Aquilo que ela desenvolveu, tá? Que ela pode ter desenvolvido na vida humana, de cultura, né? Então, ela começa a identificar, ela faz um censo dela mesmo, um inventário pessoal, relacionado à sua cultura, tá? Então, é onde que ela teve de relação, o que ela teve de relação. Então, tem pessoas que às vezes se relacionou com música, tem pessoas que se relacionou diretamente com algum segmento de livros. Então, dicionários, a pessoa, de repente, ela desenvolveu a cultura de pesquisar em dicionário, né? Que é até uma técnica que a gente usa dentro da Conscienciologia, que é da exaustividade, que são leitura de 50 dicionários, às vezes, para definir uma definição. Então, a pessoa desenvolveu essa cultura, ela relaciona no inventário cultural dela. Que outros tipos de cultura que ela pode ter desenvolvido? Então, procurar registrar isso. É um inventário bastante detalhado em relação a isso. O outro, inventário energossomático, né? Então, a pessoa identificar a energopensenidade, né? Ou seja, os seus padrões de pensene, que está relacionado ao processo energético, ao domínio energético.
Então, o que, que ela consegue passar de informação, qual a qualidade da sua informação, que tem uma relação direta com o processo das energias, né? Inclusive, até pegando o veículo energético, né, que a gente chama de energossoma, né? O que, que passa nessa informação? Às vezes tem pessoa que você fica próximo a ela, você percebe pelo parapsiquismo, né, que de repente essa região aqui é ativada, né, que a gente chama de frontochakra. Só o fato de você ficar do lado da pessoa, porque ela domina a energia, ela trabalha bastante com fronto. Às vezes você fica do lado da pessoa que o corono é ativado, né? Isso é até interessante, uma pessoa que está escrevendo livro e está estudando bastante, às vezes você fica próximo dessa pessoa que está escrevendo, o corono aqui começa a ativar, começa a pulsar, a vibrar, né? O que é importante é a pessoa ter o parapsiquismo para perceber isso, tá? Mas isso é bem interessante de perceber. O esquadrinhamento das potencialidades energoassistenciais desenvolvidas e disponibilizadas fraternalmente, tá? Então, a consciência ela consegue identificar todas as suas potencialidades de fazer a assistência através das energias, né? Então, ela consegue identificar isso, ela já conseguiu relacionar nesse inventário. Então, doação de energia. Será que eu já domino a doação de energia? Quantos momentos marcantes que eu consegui assistir consciências doando energia? Teve algum fenômeno que de repente pode ter acontecido que nesse processo de doação de energia foi muito marcante, realmente se destacou ali algum fenômeno, né? Eu consigo realizar ali na TENEPS a doação de energia facilmente, né? E isso é interessante a gente começar a perceber. Dentro desse inventário você relacionar isso, tá? Deixa eu avançar aqui até para a gente poder abordar os demais itens. Inventário gesconológico, tá? Gesconológico é você identificar, fazer um inventário daquilo que você produziu, que aí tem ali o grafopensenidade. O grafopensene é o grafopensene é o que você deixa por escrito, tá? Vem de grafia, né? A lista discriminada das GESCONs efetivadas. Ou seja, as GESCONs escritas, o que você fez de GESCON escrita e qual a qualidade disso. Tanto artigo, livro, verbete, tem qualidade, o que você fez, em que áreas que você publicou, é dentro da Conscienciologia, ou seja, que aborda a evolução da consciência, ou é dentro de uma outra área que também você fez assistência. Será que o teu grafopensene que você escreveu para uma outra área gerou assistência? Isso é interessante a gente identificar, tá? Eu sou autor de um livro dentro de uma universidade. Então, esse livro que eu escrevi dentro de uma universidade ajudou outras pessoas que estão lá estudando, tá? É uma forma de assistência? É uma forma de assistência. Eu tenho isso registrado para mim, tá? É um inventário gesconológico, tá? Então, a pessoa já fez isso, tem isso, ela consegue identificar e relacionar isso no momento de fazer o inventário. E outras formas de GESCONs, né? Eu comentei que eu participei aqui do início do CAEC. Eu vim para cá, não tinha nada do CAEC, eu ajudei na construção do CAEC. É uma forma de GESCON. Tá? Isso também, no histórico, se a pessoa vai fazer um inventário, no meu caso pessoal, for fazer um inventário, isso consta do meu inventário, gesconológico. Tá? Inventário heurístico. Né? Heurístico tem relação com os novos pensamentos, novos pensenes, as verpons. Tá? Então ali tem neopensenidade, a compilação das neoverpons descobertos e divulgados. Ou seja, tem alguma ideia nova? Você trouxe alguma ideia nova? Contribuiu com ideias novas aqui nessa vida humana? Isso é um inventário heurístico. O outro é um inventário interassistencial, né? Que é o benigno pensenidade. A enumeração das atividades assistenciais realizadas e dos possíveis resultados identificados. Ou seja, o inventário interassistencial é você fazer um inventário das assistências que você realizou. Todas as formas de assistências. Tanto a família, que aquela hora tinha sido trazido, como outras pessoas que às vezes você nem conhece, que você procurou ajudar. Então, aí é que vem a benigno pensenidade. A pensenidade daquilo que é o benigno, algo bom, algo positivo, fraterno. Né? Qual a qualidade da minha fraternidade? Tem relação com o inventário interassistencial. Uma consciência, quanto mais assistência ela faz, esse benigno pensenidade vai ficando cada vez mais forte e mais característico.
né? E a tendência dela é se profissionalizar na assistência, né? Então é importante se relacionar. Quando a gente faz esse inventário, gente, procurar registrar o máximo possível. Às vezes a gente não consegue relacionar todas as consciências que a gente fez a assistência, a não ser se você tiver um diário onde diariamente você tem esse registro. O que é interessante só quando eu fazer um diário assim, procura às vezes usar os nomes, usar iniciais, algo que você quem vai identificar, mas evitar de expor outras pessoas, tá? Às vezes alguém lá na frente vai pegar aquilo lá para ler e pode identificar alguma pessoa ali e aquilo lá não ficar... Você está expondo alguém. Então você pode usar algum código. Ou faz isso e depois guarda por um tempo. Tem uma colega que eu conheço que ela registra todas as assistências que ela faz durante o ano. Chega no final do ano, ela queima todos aqueles registros. Tá? Então, ela vem fazendo isso ano a ano. Então, ela faz, daí chega no final do ano, ela faz um balanço de todas as assistências. Aí ela só faz o registro quantitativo e aquelas anotações que ela tinha feito com os maiores detalhes, ela queima tudo. Eu achei bem interessante também. É uma maneira de fazer um inventário interassistencial. Tá? Ela registra tudo. Com quem ela se relacionou, fenômeno que pode ter acontecido, ideia que veio, pensamento que veio. Ela registra tudo. Só que ela vai registrando, chega no final do ano, queima. No inventário interassistencial, quem pratica TENEPS, quem é tenepsista, os pedidos de TENEPS é uma forma de inventário interassistencial. Você pode verificar qual o número de pedidos que você recebeu durante o ano. Chega no final do ano, você queima, né? Você pega o registro ao final do mês, né? Você tem lá o registro quantitativo e depois você queima. Você não vai ficar guardando algo que tenha relação com uma consciência para não ficar evocando, tá? Inventário paragenético. Aí a gente tem a genopensenidade, né? Que é o pensamento, o sentimento, a energia que vem tem uma matriz aí da genética, tá? Na verdade, uma paragenética, né? A matriz. E ali nós temos o arrolamento do legado multiexistencial de si mesmo recuperado. Ou seja, o que eu trago das outras existências humanas para essa existência? Tá? Isso tem relação com o inventário paragenético. Será que eu tenho alguma característica, até de temperamento? Com certeza tem, tá? Que você está trazendo numa vida anterior, mas que você já tem identificado, né? Que esse que é o X da questão, é a gente conseguir ter lucidez disso. A partir do momento que a gente começa a identificar, a gente começa a entender melhor essa questão da paragenética. Às vezes tem traços que a gente trouxe numa vida humana anterior, que está nos influenciando nessa vida atual. Tá? Procurar registrar isso, identificar e registrar. Então, o inventário paragenético realmente, eu já identifiquei, já consegui trazer informações de outras vidas, que eu consegui perceber que aquilo já vem há várias vidas interferindo no meu comportamento, tanto positivo como negativo, a gente identificar, né? E isso é fazer um inventário paragenético. Características, às vezes, do soma, que tem relação com a vida humana anterior, isso também tem traços que têm relação, né? Inventário parapsíquico, ou a parapsicopensenidade, o registro dos parafenômenos vivenciados nessa existência. Então, você fazer um inventário de tudo aquilo que tem relação com o parapsiquismo. Aquela hora nós comentamos das energias, tá? Do processo energético. Aqui o inventário parapsíquico são fenômenos. Então, a projeção lúcida. Quantas projeções lúcidas que a pessoa teve? Projeções lúcidas que foram marcantes. Projeções lúcidas que fizeram que ela mudasse algum comportamento. Às vezes um fenômeno de clareaudiência, dela ter escutado uma consciência e que aquilo provocou uma mudança na sua programação existencial. Isso é um inventário parapsíquico. Tá? Então, a gente fazer esses registros de parafenômenos e identificar os diferentes parafenômenos que aconteceram. Inventário paratecnológico, né, que é a consciência identificar um repertório de paratécnicas evolutivas utilizadas eficazmente, ou a paratecnopensenidade. Que tipo de técnicas que são utilizadas, que você utiliza para auxiliar na evolução. Tá? Quando a gente pega essa técnica do inventário pré-exológico, né, você fazer isso
em determinados momentos, está realizando isso, e você está medindo a tua realização da programação existencial, é uma maneira de inventário paratecnológico. Tá? Eu, esse ano, completei 40 anos, tá? Minha idade. Né? Eu sou homem, eu posso falar, né? Se fosse mulher, não poderia falar, mas o homem pode falar abertamente. Mas, com esses 40 anos, eu fiz uma técnica que é um inventário decenal, né? Inclusive, tem um verbete relacionado a isso também. Onde eu fiz um balanço dos meus 40 anos. Esse inventário decenal é para você fazer de 10 em 10 anos. Ou seja, eu fiz um balanço da minha existência de 40 anos. Tá? É uma paratecnologia que é utilizar esse tipo de técnica evolutiva. Eu estou utilizando um balanço da minha existência porque eu estou planejando os outros demais anos aí que eu tenho à frente, aquilo que eu estou realizando. Então, é uma forma de técnica? É uma forma de técnica. Inclusive, eu fiz aqui nos laboratórios aqui do CEEC. Eu fiquei alguns dias ali fazendo esse tipo de levantamento. Ou seja, eu utilizei de paratécnicas tanto o registro, fazer uma retrospectiva do passado, uma prospectiva futura. Eu fiz isso dentro de um laboratório. Eu procurei estar aberto à interação com o amparador para poder tomar uma decisão correta. Eu usei de técnica energética para poder fazer um desbloqueio energético e poder estar interagindo melhor com o extrafísico. Ou seja, isso é utilizar de paratécnica. Você não é simplesmente chegar, sentar e ficar pensando no passado e pensar algo para o futuro. Não, você usa de técnica. Você está relacionando aquilo com a evolução. Você tem um objetivo a alcançar. No caso aí, é cumprir a programação existencial. Né? E você usa de técnicas para auxiliar nessa decisão. Né? A interação com o extrafísico. Tá? Isso é paratécnica. Você realiza isso? Quantas vezes se realiza? Com qual frequência? Isso é um inventário paratecnológico. Inventário patrimonial. Nesse caso aí, praticamente quase todo ano, eu uso os laboratórios aqui do SEC para fazer um balanço do meu ano. Tá? Eu uso isso como uma paratécnica. Há muito tempo já eu faço isso. Às vezes eu pego o final de semana inteiro, sábado e domingo inteiro, eu fico só fazendo laboratório. Inventário patrimonial, né? Esse é até fácil de entender, né? Que é a praxipensinidade, né? A catalogação dos bens materiais herdados e adquiridos. Então, o inventário patrimonial é do patrimônio. Qual o patrimônio que eu tenho? Qual a qualidade também desse patrimônio? Esse patrimônio é um patrimônio harmônico, entálpico, ou ele é um patrimônio entrópico, onde tem pessoas ali com brigas envolvidas no meio? O inventário patrimonial ele é muito, muito importante, e a gente, quando está numa fase, já pensando lá na terceira e na quarta idade, tem que se pensar muito nisso, porque ocorrem muitos conflitos em decorrência do patrimônio. Às vezes a pessoa ela falece, né, ela dessoma, e fica a família que fica aqui fica brigando por patrimônio. Então tem que se pensar bastante nisso para evitar, minimizar problemas, mesmo depois da própria dessoma. Eu tenho meu pai, ele já colocou as propriedades todas já em nome dos filhos. Ele já tem ali aproximadamente 75 anos, ou seja, ele já está pensando na dessoma, né, para não ter nenhum tipo de problema. Né? A gente tem que ser bem realista em relação a isso, para evitar realmente deixar um rabo preso. Tá? O inventário somático, que é a somatopensinidade, né? Que é a descrição de reações orgânicas usuais e dos adoecimentos pessoais de familiares próximos, né? Tendências genéticas. Então, também isso é fácil de entender. A gente fazer todo um inventário do nosso soma. Então, qual o peso, hábitos alimentares, tipos de doença. Isso é importante até para identificar possíveis doenças futuras também, quando a gente pega essa questão de tendências genéticas. Inventário somático. Inventário tenepsiológico, que tem a relação aí com a análise dos efeitos mensuráveis da TENEPS. Então, é você fazer um inventário da TENEPS, daquilo, aí no caso, para quem é tenepsista. Qual o resultado da TENEPS, o saldo dessa TENEPS, o que vem acontecendo aí com a TENEPS, o desenvolvimento da TENEPS. Né? Ela vem num crescimento ou não, ela está estável. É um inventário importante de ser feito para o tenepsista.
Aí, como acabativa, a gente tem uma frase enfática, que eu peguei do verbete, né, que o inventário proexológico pessoal há de ser encarado com o realismo máximo possível pela consciência intermissivista, com alto nível de autocrítica, a fim de não ser vítima de altos enganos. Né? Dentro desse inventário proexológico, esse verbete, essas 14 formas técnicas de inventário, eu, particularmente, quando esse verbete foi agora de 2011, tá? Eu pretendo utilizar essas 14 técnicas, se não me engano foi 2011, agora eu não me lembro se foi início agora de 2012, mas eu acho que foi 2011. Pretendo utilizar essas 14 técnicas até para desenvolver técnicas aqui pela Apex, para que a gente possa utilizar com os demais alunos em cursos. É interessantíssimo a gente usar esse inventário, não apenas, como está ali a definição, só na fase da terceira e da quarta idade, né, quando chegar lá com 70 anos, ao final da fase consecutiva. Eu, particularmente, eu prefiro ir medindo em diferentes momentos da minha vida, da minha ProEx, como que eu estou, né? Ou seja, para identificar esse saldo. Porque senão, às vezes, a gente chega lá com 70 anos também e já é só realmente fazer um inventário para ter o registro para as pessoas. Mas, pensando em programação existencial, a gente tem metas para essas áreas, diferentes áreas que nós abordamos. É interessante, a Márcia colocou 14/12, 2011. Eu lembro que era uma data próxima. Obrigado, Márcia. É interessante a gente fazer esse tipo de inventário em alguns momentos da vida, tá? Que seja 5 anos, que seja anual, né? Que seja ali a técnica que eu falei do decenal, né? Inventário decenal, você fazer durante de 10 em 10 anos. O importante é a pessoa identificar as áreas importantes e como que ela se encontra em relação a essas áreas, né? Aí tem a questionologia. Você já tem o hábito de avaliar ou inventariar o andamento da consecução da AutoProEx? Desde quando? Tá? Aí que eu citei esse exemplo, no caso pessoal, né, de fazer laboratórios para estar fazendo o inventário. Vocês já fazem isso? A gente fala aí do balanço existencial, né, que é o curso da Apex que a gente realiza todos os anos. Tem pessoas que já fizeram várias vezes o curso balanço existencial, com o foco de fazer o balanço mesmo da sua existência todos os anos. Tá? Isso é importantíssimo. Né? Ajuda, auxilia no planejamento. A gente tem que se situar dentro do planejamento em que momento que a gente se encontra para poder aí tomar uma decisão para o futuro. Tá? Bem, gente, aí a gente chegou ao final dos temas que a gente queria estar abordando e estar debatendo, aí estamos dentro do tempo. Eu, antes de passar aí, ver se mais alguém tem alguma pergunta, só gostaria de fazer uma divulgação de um curso que nós vamos estar realizando e de divulgar também a próxima conferência, que vai acontecer sábado que vem, dia 31/3. Sábado que vem vai ser uma conferência que é a Progessoterapia e Proexologia. Tá? Então, vai vir um voluntário da OIC, um professor da OIC, que vai estar falando essa relação da progessoterapia com a proexologia. Então, vai ser comentado, discutido o que é e como funciona a progessoterapia, a recuperação de cons como ferramenta progessoterápica, proexológica, e técnicas progessoterápicas otimizadoras da proexologia. Então, no próximo sábado, nesse mesmo horário, às 15h30, será um professor da OIC fazendo essa relação, progessoterapia e proexologia. O objetivo até é esclarecer melhor esse tipo de tema, de como que a progessoterapia ela pode contribuir na alavancagem, na consecução, aí, na execução da programação existencial, para as pessoas poderem entender melhor esses temas e como que eles são convergentes. Né? Inclusive, a gente já vem realizando algumas parcerias com a OIC, a gente quer realizar alguns cursos em parceria Apex, OIC, até para realizar algumas atividades em conjunto. Até nós vamos realizar um curso de imersão progessoterápica que vai acontecer em Porto Alegre, que vai acontecer no dia 6 a 8 de julho, lá no Rio Grande do Sul. Quem tiver um interesse, no site da Apex tem ali o acesso às informações, a pessoa pode preencher um formulário de interesse, que é um curso de imersão de campo, que é um curso da OIC,
nós estamos fazendo em parceria, daí vai ser temático sobre proexologia lá em Porto Alegre. Até se tiver alguém que resida lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que queira fazer o curso, ou também de outras localidades que queiram ir para Porto Alegre para assistir o curso, tá? Agora, gente, alguém tem mais alguma pergunta, ficou alguma dúvida, algum questionamento? Que o nosso tempo, praticamente a gente terminou o tema e dentro do tempo também. Eu gostaria de estar esclarecendo se alguém tiver alguma dúvida e algum questionamento para a gente poder estar esclarecendo se ficou algum interesse de aprofundar algum tema. Hoje o pessoal ficou mais quieto, né, na participação. Ok? Gente, se alguém não tiver nenhum questionamento, nenhuma dúvida, daí a gente vai estar encerrando. Ok? Bem. Gente, muito obrigado a todos pela participação, tá? Pela oportunidade de trocar ideias, conhecimentos. Nossa ideia aqui da Apex é cada vez mais poder estar trazendo esse tipo de temas, esclarecendo e discutindo temas relacionados à proexologia. Ok? Obrigado aí pela participação de todos e convido a todos aí para sábado que vem poder estar assistindo aí a próxima conferência online, que é Progestoterapia e Proexologia. Ok, gente? Obrigado. Obrigado a todos.